Boa noite a todos, todo mundo que está chegando aí para acompanhar com a gente essa live, sejam bem-vindos. Pessoal entrando, fiquem à vontade para interagir com a gente pelo chat, sejam todos bem-vindos. Bom, me apresentando, eu sou a Juliana, sou psicóloga, atuo na área de tecnologia na CELP, Gente de Gestão. E hoje eu estou aqui com dois convidados super especiais para convidar sobre uma pesquisa que nós fizemos, que é a pesquisa sobre o Indicador Nacional de Propósito. Vamos falar sobre esse assunto, sobre o INP, e como que ele pode transformar a gestão de pessoas. Então, eu gostaria de dar boas-vindas aos nossos convidados. Eu estou aqui com o Igor Botinha, que é CEO da CELP Gente de Gestão, e o Roberto Liberato, que é CEO da Expertise. Eles vão contar tudo para a gente a respeito dessa pesquisa. É uma pesquisa inédita no Brasil, que foi realizada em uma parceria entre a CELP e a Expertise. Então, eu vou convidar vocês, né, que estão nos assistindo para fazer parte desse bate-papo com a gente. Deixe suas perguntas, seus comentários no chat, a gente vai interagindo e vamos conversando sobre esses dados que a gente vai trazer. Eu vou deixar os nossos convidados à vontade para se apresentarem, contar sobre a história deles, sobre a participação deles nessa pesquisa, e a gente vai desenrolando a conversa, tá? Para começar, então, vou chamar o Egil para que a gente possa dar início ao nosso bate-papo. Vamos lá, Egil. Obrigado, Juliana. Prazerzão, Roberto Liberato, estar aqui conosco. Momento super especial. Dia de falar um pouquinho dessa... Eu falo que é um presente que a gente já está deixando aí, né? Que é esse Indicador Nacional do Propósito, né? E acho que, e me apresentando um pouquinho, né? A Ju já falou,
eu brinco que o Hegel tem um tripé que gosta de gente, nasci numa consultoria de RH, né, convivendo com um monte de psicólogo, né, e o fator humano sempre tem muito presente na minha vida. Gosto de negócios e gosto de liderança, né? E esse indicador aí chegando agora acho que é fruto um pouquinho desse trabalho nosso e do propósito. E não tem como não falar desse momento sem falar um pouquinho do futuro do trabalho e de toda essa liderança no processo, né? Porque o que a gente tem vivido e viveu nesses últimos anos, né? É um mundo cada vez mais rápido, cada vez mais acelerado, e a pandemia simplesmente deu um looping na vida das pessoas, nas organizações, né? Eu falo que as empresas viveram, nesses 2 anos aí, quase 10, 12 anos, né? Eu lembro que a gente assistiu muita live, né, Roberto? Então, acho que todo mundo, né, Ju? Nesse período, todo mundo ficou muito online, e uma das que mais me marcou foi a live do Nizam Guanães, quando ele fala que quando a morte vem para o centro da sala, muda o sentido da vida e a vida ganha outra perspectiva, né? E quando muda a relação do trabalho, também muda a nossa relação com a sociedade. E o mundo do trabalho é um organismo vivo que reflete essas transformações, né? E o que a gente tem visto, e aí como consultoria CELP, né, CELP de gestão, que a gente mais tem ouvido aí no mercado, é essa dificuldade não só de contratar, mas de reter profissionais aí, né? Então, esse lado de construir reputação, de engajamento, passou a ser um fator fundamental. E contando já um pouquinho da história, né? Um pouquinho da história, como é que a gente chegou onde a gente chegou agora para estar apresentando esse indicador, né? O que embasou esse índice. Mas dentro da CELP, há uns 2 anos atrás, a gente tem uma área de inovação, esse assunto do propósito ficar muito forte aqui dentro da nossa estrutura, né? Inclusive, a gente está com uma spin-off, que é a Holly Connection, que em breve a gente vai lançar, e a gente queria ouvir o mercado, né? Queria entender um pouquinho como é que as pessoas estavam lidando, né? Como é que estava essa conexão dos talentos com os propósitos, e a gente foi a campo no sentido de ouvir as pessoas e validar algumas ideias que a gente estava na cabeça, né? Inicialmente, a gente até fez uma pesquisa, uma entrevista de profundidade com 20 profissionais, e perguntando para eles se eles conheciam o seu próprio propósito. 19 deles, dos 20, diziam que era importante conhecer o propósito, mas 13 deles, apesar dos 19 dizerem, dos 20, 19 diziam que era importante, mas 13 deles dizem que não conheciam o propósito. Isso nos deixou uma pulguinha gente, olha que dado interessante. E foi aí que surgiu a ideia de, como diria, trazer esse assunto de uma forma nacional, né? E aí a gente foi aí chegando em contato através da Iara, do nosso time, também fazer um agradecimento a todo o nosso time aqui que apoia nesse processo, que apoiou na construção, no time CELP e time Expertise, na construção desse indicador. Nós encontramos na Expertise o parceiro certo, né, para construir trazer os dados de uma forma robusta, estatística, de uma forma nacional, com todo o respaldo que eles têm de know-how de mercado, né? E fizemos uma amostra aí com 252 líderes, buscando empresas com mais de 100 funcionários, não só entrevistando profissionais de RH, mas coordenadores, gerentes, diretores das mais diversas áreas de RH, tecnologia, comercial, né? E o que esse indicador foi criado a partir dessas entrevistas e revelou que como os gestores entendem o propósito e como esse entendimento impacta, especialmente na carreira, nos negócios e nas pessoas, né? Esse foi um dado importante, porque essa foi, como diria, a pedra fundamental no início do processo e para efetivamente contribuir para as empresas e organizações, trazendo dados relevantes para a gestão. Mas a gente ia começar com essa pedra, como diria, com essa pedra fundamental, como o entendimento, que a palavra propósito é muito usada, passou a ser muito usada na sociedade, todo mundo fala de propósito,
e mistura propósito de pessoal com propósito de vida, propósito de carreira, propósito de uma organização. Então, a gente tinha que partir de um pontapé inicial. E eu tive na pandemia, né? Acho que todo mundo teve que se redesenhar, e eu também na pandemia, e a Juliana também estuda a área da psicologia positiva, e a gente buscou, dentro da psicologia positiva, referenciais teóricos que falam da relação da felicidade, das motivações internas, das escolhas de vida. E a partir dessa ideia, a gente desenvolveu um conceito próprio de propósito, que foi utilizado como base nesse estudo, né? E a gente chegou a um tema que ficou super... que a gente levou isso para o mercado. Roberto vai poder falar um pouquinho disso aí, que ele que foi a campo, ele que ouviu lá diretamente de cada um desses líderes, né? Que é o que a gente tratou o propósito como algo que é o propósito, é o sentido da vida, né? É o sentido que a gente dá, a intenção que a gente coloca nos objetivos, nas decisões, nas ações, com a finalidade de gerar um impacto, não só em nós mesmos, mas no ambiente que nós estamos. E a partir daí a gente foi a campo. Eu vou deixar o Roberto falar um pouquinho, né? Se apresentar, contar um pouquinho aí de como é que foi esse pontapé, os contatos iniciais, e como é que foi a campo a partir do momento que a gente criou e estruturou esse pilar aí. Legal. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Assim, sou o Roberto, né? Sou o CSO da Expertise. A Expertise é uma empresa de inteligência de mercado que existe há muitos anos. Tá? Nós nos posicionamos como intérprete de mercado, né? Muitas vezes as organizações têm a necessidade de ter uma empresa para poder fazer a interpretação entre o que o consumidor ou o cliente dela está falando e o que os executivos delas estão pensando, né? Então, a gente faz muito esse papel. E, além disso, eu também sou cofundador do Opinobox, que é uma startup super bacana de pesquisa aí, através de um painel digital, tá? E quando a Yara trouxe a possibilidade da gente trabalhar junto para desenvolver esse projeto, meus olhos brilharam, tá? Porque, assim, como o Hegel falou, ele gosta muito, ele nasceu no RH, né? Assim, nasceu ali. Eu nasci fazendo negócio. Minha vida, eu sou empreendedor há muitos anos na minha vida. E a gente aqui na Expertise, logo depois e ao longo da pandemia, Hegel e Juliana, a gente desenvolveu uma hashtag e começou a trabalhar em cima dela, que é desenvolvendo pessoas e negócios, né? Porque a gente entende que para os negócios prosperarem, as pessoas também têm que prosperar em todos os sentidos, né? No sentido holístico da coisa, né? Não é só prosperar materialmente, mas tem que prosperar enquanto ser humano, né? Estarem felizes. E aí entra os conceitos da psicologia positiva que a Juliana trouxe, que foi muito legal para esse estudo, tá? Então, foi muito bacana fazer isso. A gente foi a campo, igual você falou, né? Nós ouvimos 252 líderes, tá? Que são pessoas em empresas com mais de 100 funcionários, que têm a responsabilidade de gerir pessoas, fazer a gestão de carreiras, né, de pessoas. Então, nós fomos ouvir. E, para isso, foi muito legal que a gente teve que chegar num conceito de propósito para que a gente mantivesse todos alinhados e pudesse responder sobre o mesmo conceito. Porque, como você muito bem trouxe, Igor, o que acontece? Assim, hoje, propósito é uma coisa que está meio na moda, né? Assim, aquela coisa assim, propósito, tem propósito disso, propósito daquilo. Mas legal, nós chegamos num conceito de propósito, que é aquilo que você falou, né? Que é o que dá sentido, que dá o sentido que a gente dá e a intenção que a gente coloca nos nossos objetivos, né? Nas decisões e nas nossas ações, com a finalidade de gerar impacto em nós mesmos, enquanto pessoas, e nos ambientes onde nós estamos. E o interessante é que, quando a gente trouxe esse conceito para os líderes que nós ouvimos, tá, 90% deles assim, imediatamente entenderam. E eles entenderam de que forma? Eles entenderam expressando assim, cara, cada pessoa tem ou pode vir a ter vários propósitos, né? E é uma coisa, ele vai ter o propósito dele, da vida dele, né, de carreira,
em algum momento, isso, de uma certa forma, eles afirmaram para a gente que impactou a decisão dele, impactou as decisões e ações, que era exatamente o que a gente queria medir. E aqui eu trago um dado muito interessante para vocês, que é o seguinte: a partir do momento que nós fizemos os líderes refletirem sobre o conceito de propósito que a gente trouxe, baseado na psicologia positiva, a gente viu que 31%, 3 em cada 10, afirmaram que mudaram de empresa em busca de uma maior aderência aos seus propósitos. São 3 em cada 10. 30% não mudou de empresa, mas mudou de área ou de cargo dentro da empresa. Então, em 60% houve uma movimentação, né? Por enquanto, tá? 17% foram além. Eles falaram que mudaram de carreira ou de profissão. Então, assim, a questão do propósito, quando você faz a pessoa refletir, ela é um fator estratégico que faz com que efetivamente as pessoas se movam, tá? Então, assim, 17% das pessoas mudando de carreira de profissão, esse número é um número que eu considerei bastante alto e achei bastante interessante para trazer para você. E 12% ainda estão avaliando os impactos que isso pode ter na vida dele nos próximos passos de sua carreira. E aí, Igor, eu vou jogar a bola para você. Primeiro, eu queria falar que você trouxe uma pessoa que eu gosto muito, né, que durante a pandemia trouxe coisas bem legais para a gente, que foi o Luiz Guanais, tá? Foi bem legal ouvir o que ele tinha para dizer para a gente nessa época, né? Ele foi um dos primeiros a pegar a Covid no Brasil. Mas eu queria que você comentasse sobre esses dados, porque me pareceu dados assim, bastante significativos. E só reforça, né, Roberto, a importância que as pessoas estão dando, né? A pandemia trouxe isso, e as novas gerações, né, a geração Z, né, ela traz isso muito forte, né, de como ele equilibrar vida, trabalho, e que o trabalho ele passa a ter um sentido, né? E eu acho que a pandemia trouxe isso, né? O Nizam trouxe isso, inclusive ele está lançando um livro agora, né? Eu li. Que é Você Aguenta Ser Feliz. Você Aguenta Ser Feliz, foi escrito com o psicólogo dele, né? Que ele, inclusive, fala do processo de mudança de vida dele, que ele vendeu a empresa, de levar saúde e bem-estar, né? E os dados mostram que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? A gente tem uma doença que era antes oculta e agora está aparecendo, né? A questão da saúde mental, ficando muito forte, né? Ou seja, eu brinco que o ser humano atingiu a sua capacidade de trabalho máxima, né? Esses aparelhinhos aqui, ó, nos mantém aqui conectados, né, quase 25 horas por dia, como se o dia, a gente imagina que o dia tem 25 horas, né? Então, acho que o ser humano chegou ao limite da capacidade de trabalho e a gente está vendo essas consequências, né? E durante a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo começou a ter boas experiências. Eu comecei a usar o iFood, comecei a usar outros aplicativos e comecei a ter boas experiências comprando as coisas. E quando eu volto, muitas vezes, para o meu trabalho, eu não tenho boas experiências, né? Então, esse questionamento, ainda mais nessa volta agora, né, com os temas da grande renúncia, né, do quiet quitting e outros mais, né? E aí a gente vê índices, né? A gente vendo pesquisas, né? De Gallup, de Harvard Business Review, trazendo dados da Glassdoor, trazendo dados relevantes aí, que as empresas, as pessoas, muitas vezes, elas, além da questão do propósito, de se conectar com o propósito das organizações, que passou a ser fundamental, né? Onde eu tenho me conectar com empresas que estão conectadas com os meus valores e que estão deixando um legado, por isso que empresas B, né, o sistema B está crescendo bastante no Brasil e outros, o lado da liderança também, né? Então, acho que a liderança também tem um papel muito forte aí nesse processo, onde as pessoas estão se demitindo das empresas e das lideranças, né? Dados que alguns profissionais dizem que 75% deles dizem que o principal motivo do desligamento não é só da empresa, é do líder, né? 65% dizendo que aceitaria uma redução de remuneração se trocasse o gestor por um gestor que é melhor, né?
53% dado da Glassdoor dizendo que ficariam mais tempo na organização se fosse melhor acompanhado pelos gestores. Isso tudo está conectado com o propósito, né? E isso está trazendo, né, se refletindo nesse dado que trouxe na pesquisa, né? As pessoas estão questionando, será que é essa empresa que eu quero ficar mesmo, né? 31% falando que já trocaram. Outros 30%, eu posso até ficar na empresa, mas quero trocar de gestor ou de área, porque esse gestor não estou aguentando, não, né? Ou, de repente, estão decidindo, olha, eu não quero mais esse trabalho, eu quero outro. Porque muitas vezes na história eu segui uma carreira, uma profissão, de acordo com o interesse do meu pai, ou que eu achava, ou de um amigo, ou que eu achava que ia ganhar dinheiro, mas chegou algum momento da vida e, de repente, dinheiro não é tudo, né? Dinheiro é importante, né? Mas não é só isso, né? E meu lado da minha satisfação, né? Do meu lado desse, onde eu conecto, eu brinco que é o legal da psicologia positiva é isso aí, né? Onde eu conecto com o meu flow, é onde eu uso o meu talento, estou sendo desafiado, efetivamente, naquilo que eu tenho de melhor, né? E passa pelo autoconhecimento, coisa que a Juliana é expert nesse assunto aí também. Mas, Roberto, eu acho que esse pontapé inicial que você deu aí, esse dado é muito relevante, e a gente está vendo isso na prática, ouvindo dos nossos colaboradores, ouvindo isso, entrevistando candidatos e lidando com processos seletivos aqui todo dia. A gente tem ouvido muito disso. Não é à toa que a grande renúncia, né, as pessoas com alto grau de pedidos, apesar de ainda com um nível alto de desemprego, mas as pessoas pedindo demissão, né? A grande crise que a gente vai ver, que a gente já via, é uma crise de talentos, né? E esse é o ponto que essa pesquisa traz, esses dados relevantes para quem quer fazer uma gestão diferente. Legal, Igor, muito bem colocado. Assim, eu acho que a pesquisa trouxe indicadores bem legais que você falou, principalmente aí da questão da saúde mental, né, da questão da felicidade, e que muitas vezes da dificuldade da pessoa com a liderança que ela tem dentro da empresa, né? Então, assim, para a gente construir o indicador nacional de propósito, nós investigamos 3 dimensões, né? Que foi definido, inclusive, por vocês, né? E que depois nós validamos estatisticamente através de uma análise fatorial, e as 3 dimensões investigadas foram eu e eu mesmo, né? Que avalia como o propósito guia as decisões dos profissionais que nós ouvimos sobre a própria vida e a relação consigo mesmo. Então, eu e eu mesmo. Tá? Depois, a segunda dimensão, e guardem essa dimensão porque ela é importante para poder complementar e embasar o raciocínio e a análise do Hegel, que é a dimensão eu e meu time, tá? Que é considerar como o propósito guia a ação dos decisores no cotidiano com seus liderados, tá? E como influencia as relações com o time, ok? E a terceira dimensão é eu e a organização, que visa entender a percepção das pessoas que nós ouvimos do quanto a noção de propósito orienta as decisões das companhias em que elas trabalham. Então, para isso, para cada uma dessas dimensões, nós avaliamos vários atributos. Tá? Então, para eu e eu mesmo, nós ouvimos assim, é importante você conhecer o seu propósito? Para eu e meu time, a gente avaliou, é importante você conhecer o propósito dos seus liderados? E para eu e a organização, a terceira dimensão, é importante conhecer o propósito da empresa onde você trabalha? Então, depois a gente avaliou em que momento da sua vida, o quanto você diria que você conhece o seu propósito na primeira dimensão. Na segunda dimensão, a gente perguntou o tanto que ele conhece o propósito dos seus liderados. E na terceira dimensão, que é eu e a organização, é quanto ele conhece o propósito da sua empresa. Depois a gente fez isso sobre se ele tem refletido sobre esse propósito, nas 3 dimensões. E depois nós trouxemos algumas fases para ver a conexão e como é que está o processo de tomada de decisão baseado no propósito, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E na questão do meu time, né, eu e meu time, a segunda decisão, que é como seus liderados, se eles estão guiando as suas decisões sobre as suas carreiras profissionais baseados em seus propósitos. Tá? E se os propósitos dos liderados, de uma maneira geral, estão conectando com o propósito atual da organização.
E o que a gente vê é o seguinte, depois de ter feito todo esse estudo e essas avaliações, a gente vê que numa escala de 0 a 10, em primeiro lugar ficou eu e eu mesmo. Legal. Né? Ficou com 8,22. Em segundo, ficou eu e a organização, com 7,53. Tá? Em terceiro, ficou eu e o meu time. E aí eu vou aproveitar e fazer o gancho, como você falou, com a questão do liderado, do líder. Tá? Então, de repente, pode efetivamente estar acontecendo aí alguma dificuldade nesse sentido e a gente vai ter mais números para mostrar para vocês isso. Tá? Então, o índice nacional de propósito ficou em 7,42. Então, algumas coisas que a gente percebeu, que eu acho que são importantes da gente falar, os líderes, né, que a gente entrevistou, eles consideram muito importante conhecer os próprios propósitos. 87% afirmou isso. Tá? Quanto ao dos seus liderados, eles também consideram importante, 73%. Mas só 13% afirma conhecer o propósito dos seus liderados. Então, assim, você começa a ter uma dissonância. Né? Ah, não, é importante, mas eu não conheço. Você reflete? Não, eu não reflito sobre. Então, assim, isso na primeira dimensão, os números são um pouco melhores, vamos dizer assim. Né? 42% deles possuem conhecimento efetivo do próprio propósito. São 4 em cada 10. Assim, tem muito que melhorar? Tem muito que ser refletido. Tem muita coisa para melhorar. Né? Mas é bem diferente do cara afirmar que, de repente, só 13% conhece o propósito dos seus liderados. Mostra uma desconexão bastante forte que pode ser perigoso aí para as companhias, principalmente no processo de retenção de talento, e que talvez esteja levando a gente a todos esses movimentos, né, Igor? De quiet quitting, de todas essas coisas que a gente tem visto acontecer. Né? Tá? E em relação à companhia, eles afirmam que conhece os propósitos, 58% conhece os propósitos das companhias, 91%, desculpa, conhece o propósito das companhias, mas em termos de ações práticas e efetivas e consistentes para poder fazer uma conexão com o propósito da companhia, somente 62% afirmam fazer. Então, nós temos números muito distintos e posições muito distintas. E me chamou muita atenção a questão da dimensão eu e meus liderados, eu e meu time, entendeu? Com esses números que a gente está trazendo aqui para vocês. E aí, eu estou querendo ouvir o que você acha disso aí. Tem um livro interessante que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Que ele fala que tem 3 formas de você se conectar com uma empresa ou trabalhar nela, né? A primeira delas é por necessidade. A segunda é pelas pessoas que estão lá, pela carreira. E a terceira é pelo propósito, no sentido de construir algo maior, por esse senso de pertencimento, né? E o que a gente percebe hoje, a liderança sempre teve um papel muito importante dentro das organizações, e hoje tem muito se falado a nível de cultura, né? E quem faz a cultura são os líderes. Né? E eu entendo que descobrir o que os colaboradores querem é tão importante como o que eles podem fazer. Então, descobrir esses fatores motivadores, né, passou a ser fundamental. Né? E eu acho que a pesquisa trouxe, aí que você trouxe trazendo esses dados, Roberto, que 73% desses líderes já tomam consciência que passa a ser importante, além de conhecer o seu próprio propósito, que já está num nível de interesse alto, apesar de conhecimento baixo, também conhecer o propósito dos liderados gera engajamento. Mais do que engajamento, eu vou trocar a palavra de retenção até por talvez uma fidelização. Eles estão começando a reconhecer isso, mas o índice é apenas 13% diz que conhece, se é que é verdade, né? Apesar de eles falar que conhece, não sei se conhece também, né? Mas o importante é esse dado. Então, a gente está vendo um gap aí muito grande, né? Ou seja, as empresas e os líderes começando, as empresas e os líderes tomando consciência da importância, né, de gerenciar os seus talentos com base no conhecimento do propósito,
mas em desacordo, né, não conhecendo, tem um risco grande, né, deles falharem nessa gestão e também nas estratégias de retenção ou de promoção de bem-estar, né? E eu acho que talvez esse algo que eu acredito bastante, esse é um dos principais motivos aí da gente estar vendo um baixo nível de engajamento e talvez um nível maior de perda de profissionais. Junto aí com um trabalho de feedbacks constantes, de apoio, né? Eu queria que a Juliana também falasse um pouquinho, que a Juliana é expert nesse assunto, também falasse um pouquinho, ajudasse aí contribuísse um pouquinho com essa nossa conversa. Ótimo, Eiga, vamos lá. E até trazer um pouquinho do que o pessoal está comentando aqui, né? O pessoal está falando que o liderado se demite do líder, não da organização, né? Então, isso já é algo que a gente sente e ouve há muito tempo, né? As pessoas, às vezes, se desvinculam do trabalho muito mais pelo comportamento do que a técnica em si, né? Então, a importância que tem aí esses dados mais sensíveis. E aí, assim, trazendo um pouco da importância do propósito, né? Quando a gente pensou em definir esse conceito do propósito, para esse sentido que orienta as nossas decisões, a gente está falando que isso é o gatilho que me leva, né, a ter alguma ação, gera movimento. Então, né, quando o Roberto trouxe aqueles primeiros dados de quantas pessoas estão mudando de carreira, mudando de área, mudando de emprego, movimentado por fazer algo que dê mais sentido, que eu sinta mais sentido naquilo que eu estou fazendo, né? Então, a gente começa a ver muito forte movimentos acontecendo com essa bússola aí, né, direcionadora do propósito, né? Mas que ainda é um tema muito pouco... com um autoconhecimento muito baixo. Propósito tem sido usado como uma palavra para falar de objetivo comum, de resultado, mas quando a gente traz para esse conceito mais interno, que a psicologia positiva ajuda muito a gente a entender para aquilo que realmente me traz felicidade, isso fica muito sério. E isso reflete nesses dados aí que o Hegel está falando, né? De como que as pessoas cada vez mais têm se vinculado, se fidelizado a relações, a ambientes, a organizações que vão ali conectar com valores que fazem sentido para a gente, né? Então, o que nos leva a estabelecer as relações profissionais, conforme o próprio livro, né, da Harvard trouxe, não é apenas mais a relação de troca de trabalho por dinheiro, a gente está estabelecendo relações mais profundas com o trabalho. O trabalho está tendo um significado muito mais intenso, mais forte na constituição da nossa identidade, da nossa vida. E isso tem trazido, né, gerado movimentos muito importantes de escolha de em qual ambiente e com quem que eu vou estabelecer. E a gente vê a clareza disso, como que isso é importante na primeira relação, eu comigo mesma. Então, é tão dolorido estar num lugar que não tem nada a ver com o meu propósito, que eu comigo mesmo dói mais. Né? É o lugar que mais dói, que os líderes mais reconheceram a importância disso e a validade disso, né? Porque eu estou sentindo na pele, né? Quando a gente vai, eu com a organização, eu também estou sentindo na minha pele, sou eu com a organização. Agora, eu com os liderados, a gente já começa a falar de dois mundos, né? Duas pessoas se relacionando, dois mundos que precisam ali conversar sobre esses valores, sobre esses propósitos, né? Sobre esses interesses aí. E aí a nossa proposta é trazer à tona essa conversa, né? Aproximar e conversar com as pessoas, não mais só sobre trabalho, mas sobre o significado desse trabalho que é executado. Né? Fica muito claro, a gente já tinha essas observações, esse feeling, né? Atuando aí junto ao mercado há muito tempo, né? Junto aqui com a CELP, a gente já tem esse feeling, essa escuta, essa percepção, mas ficou muito nítido os resultados que a pesquisa trouxe, né? Então, a gente vê uma oportunidade muito grande de melhorar a qualidade dessas relações entre líder e liderado. Tem um ambiente vasto aí para trabalhar e para que essas relações elas tenham mais significado, né? E o quanto que isso pode aí realmente fidelizar, trazer um processo mais de pertencimento, né? De querer fazer parte, de querer estar naquela relação com aquela empresa, com aquela atividade, com aquele time.
Então, acho que traz dados aí que a gente pode refletir muito com a ajuda da psicologia, né? Mas com esses indicadores e vendo isso, refletindo aí no nosso mercado, né? Legal, Ju, eu concordo, assim, sua fala foi muito boa. Só vou me permitir o seguinte, assim, na verdade, nós estamos vendo não uma oportunidade. Eu do meu lado aqui, como lendo a pesquisa, eu vejo o seguinte, é uma necessidade das empresas agora trabalharem isso, entendeu? E começar efetivamente, né? Porque a gente sempre tem aquele discurso assim, as empresas são feitas por pessoas, os negócios são feitos por pessoas. É verdade, né? A gente sabe disso, mas agora, de uma certa forma, a gente conseguiu, utilizando os conceitos da psicologia positiva, que é muito legal isso, né? A gente conseguiu traduzir isso em números, né? Em números. Então, assim, é necessário que as empresas agora se movimentem nesse sentido. A gente está vendo isso, né? Eu queria trazer mais um dado aqui para vocês, que é o seguinte: 1/3 dos líderes, né, das empresas dizem trabalhar em companhias que valorizam o propósito dos seus colaboradores. Então, assim, é um número que eu considero baixo, né? Eu estou falando de 30% dos líderes, estou falando que o propósito dele está em consonância com o propósito da organização, né? E uma outra coisa interessante é que menos da metade, 45%, afirmam que o seu propósito da organização são coincidentes, que também pode ser considerado baixo, né? E aí a gente viu um número ainda que me chamou mais atenção, que é quando a gente fez a pergunta para o líder se ele acredita que os propósitos dos seus liderados estão conectados com a organização. Então, aí aquilo que você falou, Juliana. Aí já entrou uma outra pessoa na história, né? Tem um outro, tá? Então, nós estamos perguntando para ele sobre o que ele acha da outra pessoa. E apenas 21% acredita que existe essa conexão entre o propósito dos seus liderados e o propósito da organização, né? Então, a gente vê que, efetivamente, tem muito que ser trabalhado aí. Excelente. Aí a gente traz um outro fator que é a organização, né? Porque os líderes já estão apanhando aí há muito tempo, né? De ter que ser super-herói, né? E também está nesse papel, às vezes, de ter que engajar e manter a equipe sem a estrutura, sem a valorização disso por parte da organização, né? Então, a gente vê aí esse retrato, claro, da importância para que isso se torne algo de valor para que a organização passe a visualizar isso, né? Tanto para poder ter ali uma fidelização maior dos seus líderes e do time como um todo, né? Excelente a gente pensar nesse dado também. E só mais uma coisa para reforçar isso, tá? Nós trouxemos esse dado lá no início, logo quando a gente apresentou o conceito de propósito, né? Assim, 90% dos líderes utilizam como régua de medida para tomar de suas decisões pessoais de carreira, né? Então, quando eu estou falando de mim, beleza, eu estou tomando decisão, né, de acordo com o meu propósito, né, dentro dos conceitos que nós trouxemos, ok? Mas quando vai para os liderados e quando vai para a organização, esses números são completamente diferentes, né? E me parece ser meio estranho, eu não sou especialista nisso, vocês são muito mais, mas, assim, primeiro tem que ser trabalhado a relação entre o líder e os liderados, né? Até mesmo você entender a pessoa que está ali. E daí construir uma relação de conexão com a organização. E aqui nós estamos num processo inverso. Então, existe um processo razoável, relativo, em relação à conexão com a organização, mas não existe com seus liderados, né? Que aí traz aquela questão que o Hegel falou logo no início, das pessoas estarem se demitindo do líder, e às vezes nem sempre da empresa. Queria trazer mais esse dado para você. Roberto, você trouxe um dado importante aí, né, que as empresas têm um caminho longo ainda para percorrer para melhorar essa conexão, né? E interessante que a própria pesquisa trouxe, acho que principalmente para quem respondeu a pesquisa, né? E os dados que a gente está levando para o mercado agora, né? Do mercado tá consciente da importância disso, dessa baixa conexão, né, das organizações e dos líderes tomarem mais consciência do papel que eles estão desempenhando dentro de uma sociedade, de uma forma geral,
ou dentro de casa, ou dentro da própria organização, né? Fala que não tem tecnologia que supere a essência humana. E ser feliz em Harvard é simplesmente ser você e poder sorrir, né? E quando a gente coloca, a gente pode ser a gente mesmo dentro da organização e existe essa conexão, dados aí de McKinsey, de grandes empresas, diz que a gente entrega muito mais resultado, produz 5 vezes mais, aumenta a EBITDA, né? Então, ou seja, trabalhar o lado da felicidade, conexão de propósito, traz resultado. E já tem dados, indicadores mostrando isso. É só cada vez mais empresas e líderes tomarem consciência da importância. Mas existe um passo interno dentro de cada um, que é a busca do autoconhecimento, porque eu não posso conhecer o outro se eu não conheço a mim mesmo, né? Esse é um papel fundamental. Então, é o papel de todo líder de se desenvolver, não é só o lifelong learner, o de fora para dentro, mas buscar esse conhecimento de dentro, de quem sou eu, eu brinco, tem que fazer terapia mesmo, tem que fazer coaching mesmo, tem que passar pelos processos, né? Porque não, como é que eu vou apoiar o demais se eu não me conheço, né? E não é um processo fácil, né? Eu faço que esse processo de autoconhecimento, de autodescoberta, tem que querer muito, né? Porque o líder tem um papel muito grande na função líder, CEOs, né? São os arquitetos organizacionais para garantir que esse propósito, seja organizacional e individual, eles estejam conectados e eles se reforcem mutuamente. O segredo é fazer com que essa conexão, que não seja um puxando para o lado, mas que juntos a gente está caminhando em direção de um objetivo único que está conectado ao meu propósito, mas conectado ao propósito da organização, né? E esse poder dessa conexão junto é que constrói uma boa cultura organizacional. Eu acredito muito nisso, dessas duas somas aí, né? E eu falo que toda empresa tem propósito, né? Pode não estar escrito, mas a partir do momento que ela sai o CNPJ, tem razão social, né? Ela cumpre o papel na sociedade. Muitas não comunicam, não transformam em brand, né? Mas do lado das empresas, acho que já começou um movimento forte disso. Algumas empresas tomando consciência de que, qual que é o legado que a gente está deixando na sociedade e de comunicar isso. Mas eu acho que a pesquisa mostrou aí que tem um lado muito grande desse gap aí do eu comigo mesmo e com o meu time, né? Que é o time, a equipe que vai fazer chegar ao resultado. Olha, Igor, eu tive a oportunidade de trabalhar com um grande amigo meu, foi o head da Walking the Talk. Você vai conhecer, né? Uma boutique de cultura no Brasil, que ele foi o head aqui na América Latina. E ele falou que ele me ensinou, né, na verdade, que assim, a forma da empresa entregar uma estratégia é através de uma cultura muito bem alinhada, né, muito bem definida. Tá? Então, assim, para poder entregar a estratégia, que aí vai passar por todos esses pontos que você falou, né, de EBITDA, de maior lucratividade e tudo, efetivamente vai ter que passar por um alinhamento da cultura e, com certeza, das pessoas e do entendimento dela do propósito. Outra coisa que eu queria falar, eu concordo com você plenamente. Não tem jeito de fazer negócio se você não conhece de pessoas. Né? Não tem jeito, é difícil demais. Se você não se conhece e não conhece de pessoas, né? Vai ficar complicado de você ter sucesso no seu negócio. Né? E isso aí que eu queria colocar, e queria ouvir a Juliana, aí, que realmente ela tem coisas boas para falar para a gente também. Acho que são pontos essenciais, né? A gente está justamente falando do humano, né? Das pessoas que compõem os negócios, né? E eu acho que o que fica aqui para a gente começar a trazer as nossas conclusões finais aí desse bate-papo de hoje o que está movimentando as decisões hoje, né? O propósito, né? E como que isso está virando um pilar central aí para as relações organizacionais, né? Então, as organizações ter mais clareza ao transparecer o seu propósito, e a gente precisa que esses elos se fortaleçam de todos os lados, né?
o líder ter mais apoio, mais clareza, de receber isso da organização, para que ele também possa passar esse mesmo apoio para os liderados, né? E essa valorização e esse espaço para que as pessoas realmente se estimulam, para que as pessoas possam cada vez mais aflorar e despertar autoconhecimento, porque é a partir daí que a gente consegue entender o que faz sentido para a gente, qual que é o sentido da nossa vida, o sentido do nosso trabalho. Né? Quando a gente tem essa clareza e relaciona com pessoas e com organizações que também têm isso claro, a conexão flui de uma forma muito mais natural. Né? A gente consegue realmente estabelecer essas conexões aí com uma fluidez maior. Gostaria aí de abrir a palavra para vocês dois, para poder a gente trazer as nossas considerações finais, né? Estamos chegando aí ao final desse momento nosso, dessa discussão extremamente rica. Passar a palavra aí, quem quiser falar, e a gente encerrando nossos comentários do assunto. Oi, eu posso dar um spoiler aqui? Nós estamos, né, depois desse Vai lá, Roberto. Depois desse estudo que a gente fez, e assim, a gente construiu isso tudo a 4 mãos, tem sido super legal. Queria falar para as pessoas que nós estamos estudando o desenvolvimento de um produto ou serviço para que a gente possa levar para o mercado e ajudar as empresas na geração de insights para que elas possam fazer plano de ações e desenvolvimento para que elas efetivamente tenham mais sucesso trabalhando as pessoas nesses elos e com essas conexões. Né? Então, espero que a gente possa ter sucesso no desenvolvimento disso daí, juntos. Tá bom? Com certeza, Roberto. Tá sendo uma experiência que, na verdade, a gente só começou, né? O primeiro passo aí nesse processo e os insights que essa pesquisa está trazendo, acho que para ambas as empresas, está sendo fundamental na construção de algo que já nasceu, né? E desse indicador aí, que eu acho que ele, com certeza, as empresas precisam de ferramentas novas para lidar com esse futuro incerto. Sim. Eu acho que o INP é uma dessas ferramentas que veio para apoiar, porque mudou-se, né? O mercado mudou, né? Eu falei no começo, a gente tinha muito uma relação de adulto-criança, né? Agora a gente tem uma relação de adulto com adulto, né? Então, a gente, dentro das organizações, tem os elementos tangíveis e intangíveis, né? Entender o porquê as pessoas trabalham tem um papel fundamental nesse contrato psicológico, né? Entre indivíduo e organização. E você trouxe o lado falando dos clientes são pessoas, né? Colaboradores são pessoas. A frase do Simon Sinek, né? Ele fala que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócios, né? Então não tem outro caminho. A gente veio aqui, pelo menos é uma crença pessoal, que a gente veio aqui para crescer e para evoluir, né? Mesmo nas relações B2B, né, Igor? Isso aí. O cliente são pessoas. É isso mesmo. Eu tenho uma crença que a gente veio aqui para evoluir, né? Para a gente cumprir um propósito. Por mais que a gente não lembre, a gente, quando é criança, a gente está conectado com o sonho, com o projeto, já vai ficando meio adulto, vai ficando meio adúltero, né? Vai esquecendo do sonho, do que a gente veio fazer nesse mundo. Mas a partir do momento que a gente, com essa busca do autoconhecimento, a gente reconecta a isso, a gente acende essa, como diria, com a chama interna, né? Então, conectar essa chama interna que está dentro com um projeto organizacional que faz sentido, isso aí move o mundo. Então, eu acho que com o INP, a gente leva para o mercado uma ferramenta aí fantástica para empresas e organizações enxergarem, né, ter dados, fatos, indicadores e, quem sabe, anualmente, conhecer o grau de evolução que as empresas estão conseguindo no seu processo de desenvolvimento e conhecimento de propósitos, né? Isso aí. Excelente, gente. Bom, acho que fica aqui um primeiro bate-papo que a gente faz sobre essa pesquisa que gera tantos insights, né? A todos que estão nos assistindo, que quiser conhecer, ver em mais detalhes a pesquisa,
está aqui no comentário, depois vocês podem acessar, né, o nosso perfil da CELP, baixar esse conteúdo, e a gente continua conversando nas nossas redes, tem muito assunto para a gente falar, né, sobre esse tema e os dados que essa pesquisa trouxe para a gente. Bom, foi um prazer estar com vocês essa noite, bater esse papo, gerar essas reflexões, né? Obrigado pela presença de vocês dois, de todos que estão nos acompanhando. Tenham todos uma ótima noite. Legal. Obrigado, Ju. Obrigado, Roberto. Tamo junto aí. Tamo junto. Valeu, gente. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau.